Olá, paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o vosso conservo em Cristo, Arnaldo Rodrigo, passando para estabelecer e edificar esse vídeo a fim de conversarmos, dialogarmos em não muito tempo a respeito de um importante e pertinente assunto que rege a fé cristã e, sobretudo, para a nossa edificação pessoal em Deus em Cristo Jesus, a saber, o porquê devemos estudar escatologia. Por que devemos estudar escatologia? Sim, é sobre isso que nós vamos conversar aqui. Bom, antes de adentrarmos peremptoriamente no tema em questão, primeiro se faz necessário elaborarmos uma análise bastante sintética no que se diz respeito ao bojo, o escopo da escatologia bíblica como um todo. E diante desta análise, obviamente, sintética, e eu não pretendo ser técnico aqui neste vídeo, mas eu preciso fazer com que você compreenda. Para que haja de fato uma compreensão no que se diz respeito ao assunto da escatologia bíblica, a primeira coisa que nós devemos evitar, isto é, o primeiro erro que nós devemos evitar, é justamente buscar compreender a escatologia a partir do livro de Apocalipse. Sim, isto é um erro que, diga-se de passagem, bastante usual, bastante comum. Constantemente eu tenho me deparado com os diversos dos meus alunos que eles vêm cometendo estes erros no que se diz respeito à compreensão da escatologia, porque buscam compreendê-la a partir do livro de Apocalipse. Por que isto seria um erro? Por que seria um erro buscarmos uma compreensão escatológica a partir do livro de Apocalipse? Em primeiro lugar, isto seria um erro grotesco e eu diria que inadmissível, porque não é à toa em que o livro de Apocalipse está justamente inserido como sendo o último livro da Bíblia Sagrada. Não é em vão. Isto porque, dados seus 22 capítulos, a sua linguagem metafórica, simbólica, usual, pontual, historicamente, o livro de Apocalipse deleita-se em si basicamente na consumação de todo o plano que Deus estabeleceu para a humanidade. É óbvio que, do ponto de vista histórico, isso corresponde desde o livro do Gênesis até a carta magna de Apocalipse. Ou seja, para que haja uma cognição, um entendimento do que se diz respeito à escatologia, não podemos negligenciar o uso, a aplicação, o entendimento dos textos inseridos no Antigo Testamento, de forma especial, os livros proféticos. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada, desde o livro do Gênesis até a carta magna de Apocalipse, trabalha com uma condensação escatológica, isto é, a Bíblia é um compêndio escatológico. E dentro deste escopo, deste emaranhado, deste conjunto de livros, composto por 66, edificado por 1.189 capítulos, 31.102 versículos, 66 livros, dividido, obviamente, em 2 documentos testamentários. Antigo, 39 livros, Novo Testamento, 27 livros. A Bíblia foi escrita por 40 diferentes escritores em um tempo e espaço de aproximadamente 1.500 anos. Então, dentro deste emaranhado, desta porção escriturística, deste ajuntamento de 66 livros, a Bíblia Sagrada ela está dividida em, no mínimo, 8 gêneros literários. Sim, são 8 tipos de livros que compõem a Bíblia Sagrada. E o primeiro gênero literário que está inserido na Bíblia Sagrada é justamente aquilo que nós conhecemos como Pentateuco, que corresponde
aos primeiros 5 livros da Bíblia, tendo em vista que a palavra penta significa 5 e teuco significa livros. Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Este é o primeiro grupo de gênero literário. Depois nós temos o segundo grupo de gênero literário, que é justamente o grupo que compõe a historicidade de Israel, ou seja, os livros históricos, que corresponde desde o livro de Josué até a composição do livro de Esther. Depois ergue-se naturalmente o terceiro grupo de livros, o terceiro gênero literário que compõe as escrituras, que é os livros poéticos, que vai desde o livro de Jó e estende-se até a expressão de Cantares de Salomão. Depois nós temos os livros proféticos, que vai desde o profeta Isaías até Malaquias, dividido também em 2 categorias, profetas maiores e profetas menores. Abre um parênteses, profeta maior não é mais importante do que o menor, e os menores não são mais importantes do que os maiores. Isto se dá pelo conjunto da composição do livro. Profetas maiores, como por exemplo o primeiro, Isaías, uma espécie de mini-bíblia, 66 livros. E dados profetas menores são as composições textuais menor, chamado teologicamente de diminuto. Depois nós temos o quinto grupo de gênero literário que compõe as Sagradas Escrituras, que é justamente a abertura do Novo Testamento, dado a biografia de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, ou seja, o escopo bibliográfico de Jesus, visto por diferentes 4 escritores. E dentro desta composição se encabeça também o livro de Atos dos Apóstolos, que é teologicamente considerado como o quinto evangelho, tendo em vista que Lucas, o seu escritor, o seu narrador, abre o livro de Atos dos Apóstolos fazendo uma importante consideração. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus não só começou a fazer, mas também a ensinar. Ou seja, o livro de Atos dos Apóstolos é uma continuinte da obra que Jesus estabeleceu para os discípulos. Em observância, estes executaram em avanço da igreja primitiva. Depois nós temos a 6ª composição dos grupos literários, que diz respeito às 13 cartas de Paulo, os escritos, as escritas paulinas, que é justamente 13 cartas. E é óbvio que as 13 cartas de Paulo também está dividida em 2 categorias. Primeiro nós temos as epístolas, nós temos as epístolas congregacionais, ou seja, epístolas de Paulo dirigida às igrejas, que estende-se desde a carta aos Romanos até 2 Tessalonicenses, cartas direcionadas para igrejas, cartas congregacionais. Depois nós temos as cartas, as epístolas de Paulo pastoriais, ou seja, epístolas escritas para obreiros, para pastores, que vai desde 1 Timóteo até a expressão de Filemão. E o 7º grupo, gênero literário que compõe as Sagradas Escrituras, é chamado teologicamente de epístolas gerais ou epístolas universais, que estende-se desde a carta de Hebreus até a expressão de Judas. E por fim, nós temos o último grupo de gênero literário, que é justamente a carta magna de Apocalipse, que a ideia é tirar o véu, trazer à tona, revelar o mistério ora oculto. Amados, tendo dito isto, logo fica bastante evidente que para que haja uma compreensão da escatologia, é de fundamental importância ler
toda a Bíblia. Sim, se não houver uma vasculhação, se não houver um empenho, uma dedicação no que se diz respeito à compreensão dos textos, de modo especial o Antigo Testamento, a saber, os livros proféticos, dificilmente vai haver uma compreensão da escatologia bíblica. Então, da mesma forma que iniciamos o vídeo, eu friso aqui outra vez a minha fala. Não cometa o erro de procurar entender a escatologia a partir do livro de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse é a consumação de todo o plano que Deus estabeleceu para a humanidade. E óbvio, do ponto de vista histórico, desde o livro do Gênesis até a carta magna de Apocalipse. Bom, tendo feito você entender essa importante questão, dada as divisões da Bíblia, os grupos de livros dos gêneros literários, surge aqui então a pergunta que nos leva a este importante tema. Por que devemos estudar a escatologia? Em primeiro lugar, dentre as mais diversas razões pelas quais devemos de fato estudar a escatologia, a primeira delas é que nós devemos estudar a escatologia porque a escatologia nos dá conhecimento do tempo futuro no tempo presente. A escatologia, ela nos dá conhecimento do tempo futuro no tempo presente. E é interessante quando nós observamos esta expressão, nós nos deparamos com uma colocação do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo de número 3 e o versículo de número 15, o apóstolo Pedro faz uma colocação bastante pertinente quando ele diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Ora, o que é que o apóstolo Pedro está ressaltando aqui? Justamente a ideia de que, enquanto crentes em Cristo Jesus, servos e servas de Deus, devemos ter na ponta da língua as razões pelas quais rege a nossa fé. Ora, se você estiver no ponto de ônibus, por exemplo, e alguém te perguntar: você é cristão? Você é crente? E você disser: sou, glória a Deus, e esta pessoa te perguntar: por que você serve a Cristo? Por que você compõe o corpo de Cristo? Por que você faz parte da igreja? Ora, você saberia responder a esta pergunta? É justamente isso que o apóstolo Pedro está edificando aqui na sua primeira carta, no capítulo 3, e versículo 15. Ou seja, a escatologia nos dá conhecimento do tempo futuro para o tempo presente. Haja vista que o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 1, versículo 4 e versículo 5, salvo engano, o apóstolo Paulo, ele traz esta ideia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4 e capítulo 5, diz o apóstolo: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que há em vós, em Cristo Jesus. Olha o verso 5. Porque em tudo fostes enriquecido nele, e em toda palavra, e em todo conhecimento. Ou seja, estudar escatologia nos dá entendimento do tempo futuro para o tempo presente e vice-versa. Na primeira carta ao Timóteo, o apóstolo Paulo também sublinha e amplia este mesmo leque no capítulo de número 2, no versículo de número 13, versículo 4, o apóstolo Paulo diz:
porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Olha o 4. Que quer que todos os homens se salvem e que venham ao conhecimento pleno da verdade. Ou seja, a escatologia bíblica nos dá conhecimento do tempo futuro para o tempo presente. E por que nós precisamos de conhecimento no tempo futuro e no tempo presente? E a primeira razão é justamente para não sermos destruídos. Veja a importância de estudar escatologia. Por que precisamos de conhecimento do tempo futuro no tempo presente? Em primeiro lugar, para não sermos destruídos. E aqui, obviamente, não poderia faltar o versículo-chave que envolve esta questão, que é do conhecimento de todos nós, e eu me refiro, obviamente, à expressão do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo perece por falta de conhecimento. Mas a pergunta é, por que o profeta Oséias edifica esta profecia? A pergunta é, por que o profeta Oséias faz uso desta importante questão? E a resposta está justamente porque o profeta Oséias está endossando, corroborando, confirmando uma profecia que já havia sido liberada pelo profeta Isaías. Me refiro ao capítulo 5 e a expressão do versículo 13, quando o profeta Isaías diz: o meu povo será levado cativo por falta de conhecimento. Então veja que o cativeiro babilônico de Israel não está somente ligado à apostasia, à idolatria, à desobediência, sobretudo à falta de conhecimento. Então, nós precisamos de conhecimento futuro no tempo presente, em primeiro lugar, para não sermos destruídos. Em segundo lugar, precisamos de conhecimento do tempo futuro no tempo presente para não sermos enganados, para não comermos na mão do homem. E Jesus já havia sintetizado esta ideia de forma muito contundente no capítulo 24, salvo engano, o versículo de número 5 da expressão de Mateus. Capítulo 24, que é o sermão profético, versículo 5 da expressão de Mateus, Jesus diz: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou de Cristo, e enganarão a muitos. Então, olha a importância do conhecimento futuro no tempo presente para nos blindar, para nos proteger, para não sermos enganados. É bem verdade que o próprio Jesus também endossa essa mesma colocação e com uma perspectiva diferente, dada a narrativa de Marcos, no capítulo 13 e o versículo de número 22, palavras de Jesus. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se possível, até os escolhidos. Olha essas colocações de Jesus no que se diz respeito à importância do conhecimento futuro no tempo presente para nos preservar, para nos guardar de sermos enganados, de comermos na mão do homem. Agora, não menos importante do que essas fenomenológicas expressões de Jesus, há uma expressão do profeta Jeremias que me deixa boquiaberto no que se diz respeito à compreensão, à importância do conhecimento futuro no tempo presente. Jeremias capítulo 14 e o versículo 14. Olha o que Deus diz. E disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente em meu nome. Eu nunca os enviei, nem lhes dei ordem alguma, nem tampouco vos falei. Falsa visão, adivinhação, vaidade
e o engano do seu coração é o que eles profetizam. Amados, veja se não é isso que nós estamos vivendo hoje. Então nós precisamos de conhecimento do tempo futuro, no tempo presente, para não sermos, em primeiro lugar, destruídos e, em segundo lugar, para não sermos enganados. Dada a colocação de uma outra palavra, e obviamente que coloquial, para não sermos persuadidos, fazemos uso da colocação do apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 33. Não vos deixe enganar, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, por que precisamos de conhecimento futuro no tempo presente? Isto é, por que precisamos estudar escatologia? Para não sermos consumidos, para não sermos enganados, para não sermos persuadidos. Em quarto lugar, precisamos de conhecimento futuro no tempo presente para não temermos a morte. Precisamos de conhecimento escatológico futuro no tempo presente para não temermos a morte. Crente que tem medo de morrer não tem certeza da salvação. Olha o que o apóstolo Paulo diz, Filipenses capítulo 1, versículo de número 1, o apóstolo Paulo diz: porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Paulo, ele carregava consigo a certeza do conhecimento futuro no que se diz respeito a Cristo Jesus, isto é, não temer a morte a ponto de ele considerar a morte como um lucro e considerar tudo como esterco, como fezes. Dada a expressão também do capítulo 8 da carta do apóstolo Paulo, direcionada à igreja de Roma, me refiro especificamente ao capítulo de número 8, de modo especial a partir do versículo 35, olha o que o apóstolo Paulo diz no que se diz respeito a não temer a morte. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia ou a perseguição? A fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, porque aquele que nos amou, porque estou certo, olha o que ele diz, estou certíssimo, não há variações de dúvidas, eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem as potestades, nem o tempo presente, nem o tempo por vir, nem a altura, a largura ou a profundidade, o fato é que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Então nós precisamos de conhecimento futuro para não temermos a morte no tempo presente. Haja vista que, do ponto de vista bíblico, exegético, hermenêutico e teológico, a morte para o crente não é uma certeza. A morte para o crente é uma possibilidade. Vou repetir. A morte para o crente não é uma certeza. Para o crente salvo em Cristo Jesus, a morte é apenas uma possibilidade. E esta verdade se depreende justamente na expressão do apóstolo Paulo. Me refiro à primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, quando ele ressalva a ideia do arrebatamento, ou seja, a igreja está alicerçada na bendita esperança do arrebatamento, ou seja, podemos ser arrebatados a qualquer momento, ou seja, não enfrentamos a morte. Por isso, a morte para o crente salvo em Cristo Jesus não é uma certeza, é uma possibilidade.
O apóstolo Paulo destaca isso a partir do verso 51 do capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, quando ele diz: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, isto que é mortal se revista da imortalidade, e quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e quando o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Verso 57. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, precisamos de conhecimento escatológico, conhecimento futuro, para não temermos a morte no tempo presente. Crente que tem medo de morrer não tem certeza da salvação. Bom, ademais das importantes questões pelas quais abordamos que devemos estudar escatologia, eu edifico aqui uma última e não menos importante questão, pela qual devemos obter conhecimento do tempo futuro para o tempo presente. E essa última temática envolve a ideia do consolo. Sim, obter conhecimento escatológico, obter conhecimento dos eventos futuros, a saber, eternos, gera em nós consolo para o tempo presente. Esta verdade se depreende de uma maneira bastante contundente, de maneira específica, o profeta Isaías, no capítulo 66, no versículo 13. Olha o que o profeta Isaías diz: como alguém a quem consola sua mãe, assim eu, o Senhor, vos consolarei. O apóstolo Paulo, também, na carta aos Romanos, salvo engano, no capítulo de número 8 e o versículo 18, se não me foge a memória, Paulo ressalta esta importante questão de que o conhecimento futuro gera consolo para o nosso tempo presente. Romanos 8, verso 18, sublinha o apóstolo Paulo: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ou seja, o conhecimento futuro gera consolo no nosso tempo presente. E por que a escatologia, o conhecimento futuro, gera consolo no nosso tempo presente? Porque a igreja, o salvo em Cristo Jesus, veja que eu não estou falando de quem frequenta a igreja, devolve o dízimo, dar oferta. Eu estou falando de quem é salvo em Cristo Jesus. Para os salvos em Cristo Jesus, o consolo, a esperança do crente está no arrebatamento da igreja, como já pontuada anteriormente. Veja que há diversas colocações bíblicas, empíricas, e sobretudo dentro dos contextos remotos e imediatos, que de fato o arrebatamento da igreja é um consolo. João capítulo 14, verso de 1 a 3, Jesus expressa dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito,
vou preparar um lugar. E se eu for preparar um lugar, virei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Na carta ao Apocalipse, capítulo 22, versículo 20, está escrito a expressão a respeito da consolação, quando Jesus diz: aquele que testifica essas coisas, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Dito isto, precisamos de conhecimento escatológico, conhecimento do tempo futuro, para o nosso tempo presente, para não sermos destruídos, enganados, persuadidos, para não temermos a morte e para sermos consolados no tempo presente. Haja vista que o apóstolo Paulo também, quando faz a tônica do arrebatamento em si, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 15, 16 e 17, ele finaliza a tônica do arrebatamento dizendo: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Portanto, o conhecimento futuro nos dá consolo para o nosso tempo presente. Dito isto, finalizamos esse vídeo com esta importante temática escatológica e deixando aqui um adendo para vocês, que no próximo dia 11, próximo dia 11 de janeiro de 2025, eu estarei, por bondade e graça de Deus, lançando meu livro Escatologia Cognitiva, o Convênio Bíblico do Fim. Vou aproximar aqui um pouquinho para que vocês vejam melhor. Escatologia Cognitiva, o Convênio Bíblico do Fim. Neste livro você vai aprender exatamente todas as temáticas que envolvem a escatologia bíblica, organizada aqui neste livro de forma cronológica, os eventos sucessivos, um após o outro. Todos os temas importantes da escatologia bíblica estão inseridos aqui neste livro, dividido em 6 capítulos em aproximadamente 89 epígrafes textuais, ou seja, temas que envolvem a escatologia bíblica, tá? Então, se você quiser adquirir um pouco mais de conhecimento sobre a escatologia, sobre esta importante matéria, hashtag, fica aqui a dica, é só nos procurar, que a partir do dia 11 de janeiro, o livro já estará disposto para a comercialização, tá? Finalizo aqui então, desejando a você um excelente dia, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado pela pertinente atenção, agradeço. Um abraço, paz.